Quando a nossa alimentação já não supre mais os níveis de vitaminas que a gente precisa ingerir, a suplementação vem como um aliado para a nossa saúde. Na terceira idade, ela é indicada para combater a perda de massa muscular, os ossos mais fracos, outras condições comuns. Mas para tirar as nossas dúvidas, a gente recebe aqui na nossa casa, no Santa Receita, o médico nutrólogo, Dr. Gustavo Batista. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Bem-vindo novamente, doutor. No Gente programa. boa demais. Obrigada, É um prazer. doutor. Prazer é meu. Seja muito bem-vindo, Muito viu? obrigado. Obrigada. Vou ficar aqui do seu Falou de ladinho. bastante proteína da outra vez, né, doutor? Bastante. A gente vai bater em outro esquema aqui agora, você vai adorar. Doutor, a gente sempre fala isso, né? Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo. A nossa pele sente mais derretida. Eu falo assim, corri atrás do meu neto, não consigo correr mais. O corpo vai ficando mais fraco. Isso é um sinal de que a gente está perdendo massa? Quando a gente começa a perder isso, doutor, essa massa muscular ou essa força, a vitalidade do corpo, por exemplo? Então, a partir dos 60 anos, a gente sente mais que o corpo começa a perder mais essa massa muscular, a massa óssea. Então, começa a ficar mais fraco, mais fadiga, mais cansaço, fica com dificuldade de executar as tarefas do dia a dia. Então, fica muito mais difícil. É a partir dessa idade que também diminui o apetite, diminui a absorção de vários nutrientes. Então, é um composto, é um complexo. Então, diminui o apetite, diminui a atividade, diminui a massa muscular. Às vezes até sede, né, doutor? Sede, Tem muita hidratação gente que, é muito né, importante diminui também, diminui um pouco a ingesta de água. Verdade, faz todo sentido. Muitos idosos também têm aversão, começa a mudar um pouco o paladar, tem aversão à carne vermelha. Às vezes você pergunta ao idoso, mas você nunca gostou de carne vermelha? Ele fala, não, doutor, já comi bastante carne vermelha, mas agora eu não gosto do paladar. Isso aí é fisiológico, é natural. O paladar é mudado porque há uma atrofia de células da língua, que altera o paladar do alimento. Então fica mais difícil ainda ter uma quantidade suficiente de proteínas. Então, E a gente consegue reverter isso, não? não consegue reverter. Nem a atrofia. E a musculatura, a gente consegue reverter? A musculatura a gente consegue reverter sim, com suplementação, atividade física, a gente consegue segurar esse envelhecimento. A gente não deixa progredir com muita velocidade essa perda, frear mais um pouquinho essa perda. Porque a perda é fisiológica, é natural, todo mundo vai perder. Então vamos frear essa perda, frear essa velocidade. Boa. A gente vai começar nossas perguntas, mas antes tem uma perguntinha para o doutor, coloca pra gente na tela. Boa, manda ver. Vamos lá. Da Leila Silva. Boa tarde, minha avó e minha mãe estão com deficiência de vitamina D. É verdade que é mais comum em mulheres? Já devo me preocupar em investigar também? E aí, doutor? Meu Deus, as mulheres como sofrem. Como sofrem. Tudo dá mais nas mulheres, hein? Na verdade, a vitamina D, ela tem deficiência na maioria das pessoas, né? Principalmente as pessoas que não fazem exposição solar. Né? A gente sabe que a gente produz 80% da vitamina D por exposição solar, mas dificilmente a pessoa faz a exposição solar como deve ser feito diariamente. Então, a deficiência de vitamina D é basicamente muito encontrado no nosso consultório. A vitamina B12, a anemia. Então, a vitamina D é muito importante. Além da imunidade, ela ajuda na absorção óssea. Então, previne osteoporose, evita quedas, fraturas. Então, ela é muito importante na absorção do cálcio. E aí, nesse caso, seria interessante, além do solzinho, dar uma suplementada, doutor? Sim, às vezes tem pessoas que não conseguem alcançar um nível de vitamina D suficiente só com exposição solar. Aí a gente consegue complementar com a vitamina D. Mas nunca comprando na farmácia e isso tomando é sem parar, porque a gente encontra muito fácil, né, doutor? Foi muito Isso é prescrita a vitamina D na pandemia, aumentar a imunidade. E teve muitas pessoas que não pararam de tomar e chegavam com hipervitaminose D no consultório. E a gente sabe que a vitamina D, a partir de 100, causa essa hipervitaminose. E a partir de 150, já é uma dose tóxica. Que interessante, a gente sempre acha que quanto mais melhor, né? E para tudo é isso, doutor? Para zinco, para ferro, para vitamina D ou não? Ou tem alguma coisa que fala assim, isso aí, quanto mais melhor? Não. Quanto mais melhor, não. Nunca é quanto mais melhor.
nós temos doses tóxicas e assim como a deficiência de algum nutriente traz problemas para a saúde, o excesso também traz problemas para a saúde. Que bom, tá vendo aí? Quando a gente fala de suplementos, doutor, existem alguns que são mais comuns, que, por exemplo, assim, olha, isso não pode faltar, porque provavelmente quando você já está sentindo essa perda óssea, você está faltando tal coisa, zinco, magnésio. O que a gente pode falar dos suplementos para ajudar na alimentação? Um suplemento para complementar uma alimentação é a vitamina B12, a vitamina D, o ômega 3. O ômega 3 a gente só consegue por fontes de peixes de água fria. Ele é uma gordura boa, né? Uma gordura que vem dos peixes de água fria. Salmão, atum, sardinha. A gente não consegue comer isso todo dia para ter um benefício do ômega 3. A gente sabe que o ômega 3 tem inúmeros benefícios para a saúde. Muito dele ele é cardioprotetor, ele diminui colesterol ruim, ele é neuroprotetor, ele previne demências, Alzheimer, depressão. Então, a gente fala que é uma gordura boa. Então, ele é um carro-chefe. Mas nós também temos algumas observações com ele. Não é chegar na farmácia e entrar comprando o ômega 3. Boa, doutor. A gente sabe que ele tem interação com algumas medicações, principalmente AS e anticoagulantes. Por ele agir como anti-inflamatório, o sangue fica um pouco, a gente fala, um pouco mais ralo. Ele dificulta um pouco a coagulação. Até para prevenir infarto, AVC, ele não pode coagular muito. Então, pessoas que já tomam AS, faz uso de AS, algum anticoagulante, deve ter cautela com o uso de ômega 3. Então, a gente acha que o ômega 3 é bom para todo mundo. E outra coisa muito importante também, muito estudado, é na dengue. O paciente com dengue tem que dar uma segurada na suplementação de ômega 3, que favorece o sangramento. Olha então, isso, que interessante. E dicas para comprar um ômega 3. Boa. Como eu compro um ômega 3 de qualidade nas farmácias? Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, essa embalagem é translúcida, então passa iluminação. Então, quando você conseguir ver a cápsula lá dentro, esse ômega 3, ele tem que ser adicionado uma vitamina E, porque é um antioxidante. A luz oxida o óleo de peixe. Então, geralmente, o ômega 3 vem numa embalagem opaca, que não atravessa a iluminação. E 2 selos importantes que você tem que procurar no rótulo do ômega 3 é IFOS, é um IFOS, que é um selo internacional de qualidade, e MEG3. Então, esses 2 selos é muito importante ter na embalagem do ômega 3. São selos de qualidade, que certificam a qualidade do produto e isentos de metais pesados, como o mercúrio, que é muito encontrado nos rios, nos mares. Não adianta você estar gastando dinheiro, porque não é barato, né? Exato. Não. Tem de todo preço, já viu, né? E comprar de uma maneira errada, né? Tem de todo. E tem gente, doutor, que fala alguma coisa para deixar na geladeira. Isso é verdade? Para saber da cápsula ou não? Não. A princípio, não. Não precisa não. Às vezes é para não oxidar. Eu acho que até que a cápsula ficando dentro da geladeira pode até oxidar mais fácil. Por causa da temperatura. E toda hora que você vai usar, você abre a geladeira, tira, enfim. E quantas vezes, doutor? Geralmente depois de refeição, 2 vezes, 1 vez ao dia? Geralmente a gente indica, o rótulo vai dar, geralmente são 2 ou 3 cápsulas ao dia. Eu oriento a tomar junto com as refeições. Por quê? Às vezes tem pessoas que reclamam do paladar, parece que estou com um paladar de peixe, né? Um gosto ruim, uma náusea. Então, junto com a alimentação, diminui bastante esses sintomas. Boa. Doutora, a gente tem aqui o zinco. Você já falou da vitamina B12, que ela é muito importante também para o sistema nervoso. Sistema nervoso central. Questão de depressão também, anemia. Às vezes é falta de depressão. E o zinco? Aonde que o zinco é importante para a gente? Também muito prescrito na pandemia, né? Para a imunidade. Ele melhora a imunidade. Então, ele basicamente melhora mais a imunidade da gente, faz com que o nosso corpo combata mais radicais livres. Então, ele basicamente é para a imunidade. O zinco basicamente é para a imunidade. Magnésio, doutor? O magnésio é muito importante. A gente sabe que tem vários tipos de magnésio no mercado. Cada um tem uma função específica, teoricamente. Mas o magnésio é bom para uma série de benefícios no corpo humano. Um deles é preservar a massa óssea. Ele também ajuda no controle da pressão arterial, no controle da glicemia nos diabéticos. Então, o magnésio é muito importante para essas funções do corpo. É bom para a qualidade do sono, para a memória. Então, ele ajuda bastante
nessas funções. A gente fala do magnésio para mulher, né? Magnésio, zinco, Magnésio, especialmente para mulher. Citrato, então tem vários tipos de magnésio, cada um mais específico para uma parte. E aí tem o ferro. Tem a questão da ferritina. O que tem essa ligação do ferro com a ferritina? O quanto é importante essa dose alta de ferritina no nosso corpo, né? Como que eu analiso num exame, né? Exatamente. Tá muito alto é ruim, tá baixo é ruim? Exatamente. Muitas pessoas analisam se o paciente está com anemia ou não, exatamente pelos glóbulos vermelhos, a hemoglobina, o hematócrito, né? Então, o que acontece? A ferritina é um marcador de estoque de ferro. Então, você não vai esperar acabar o estoque para começar a tratar. Quando o estoque começar a ficar baixo, vamos suplementar. Às vezes o estoque está muito baixo e já acusou com uma anemia. Aí a gente não tem que suplementar, a gente tem que medicar. A diferença do suplemento para a medicação é basicamente a dose. Um trata a doença, o outro complementa a alimentação. Mas, por exemplo, a ferritina muito alta, precisa fazer sangria, alguma coisa nesse sentido? Como é que a gente identifica a ferritina muito alta, o que acontece? O paciente ele pode estar muito inflamado. Geralmente, o paciente com obesidade tem uma ferritina muito alta. Geralmente, inflamação. Agora, uma ferritina por excesso de ferro, que é a hemocromatose, a gente tem que avaliar, ver se realmente é hemocromatose. A gente pode até avaliar a possibilidade de sangria, sim. Boa. Vamos para mais perguntinhas, que a gente vai deixar não é polêmico, mas um que as pessoas confundem muito aqui, mas por último. Vamos lá. Tiago Souza, boa tarde, Santa Receita. Gostaria de saber do Dr. Gustavo, por que não é recomendado comprar polivitamínico... Ele está querendo fazer Thiago, uma pressão aí, Tiago. Prontos em farmácias. E aí, doutor? Olha só. De A a Z, doutor? De A a Z. Tem tudo na farmácia, está ali na prateleira de fácil acesso, sem receita médica, né? O que acontece? Às vezes a pessoa está sentindo algum sintoma, um cansaço, uma fadiga, vou comprar um polivitamínico. E ele está achando que ele está suplementando, ele está suplementado. Às vezes é uma anemia já, que aquela dose daquele polivitamínico é tão irrisória, é tão pequena, que não vai suprir essa necessidade, não vai tratar essa anemia dele. Às vezes está mascarando um problema pior. Então está deixando cada vez mais deficiente, porque... se tiver alguma doença, tiver alguma deficiência de vitaminas, não é o polivitamínico que vai suprir essa necessidade. Boa, Thiago. Então, muito deles também tem vários tipos de vitaminas, vários minerais, e às vezes você não está precisando. A gente fala que o excesso também pode ser prejudicial. E quando você fala da anemia, é interessante, doutor, porque a gente vai pensando, né? Vai se percebendo a partir da terceira idade, em relação à alimentação, algumas coisas que você deixa de comer, em relação à pele e ao humor também. Às vezes a gente está em casa com os avós ou com os pais e fala assim, eu tenho achado ele muito tristinho. Isso também pode ser uma falta de vitamina, doutor? Com certeza, pode ser. Muita gente já trata isso como uma depressão, mas sem investigar realmente a causa. Pode ser uma causa de deficiência nutricional, sim, com certeza. Boa. A anemia é o principal, a causa também de baixa de vitamina B12 também pode ocasionar isso daí, deixar o sistema nervoso central um pouco mais debilitado, causando mais demência, cognição lentificada. Então, a vitamina B12 também é muito importante nisso aí. Bom fazer exames. Tem todo ano, doutor? 6 meses, pelo menos, tem que fazer uns exames. Principalmente na população idosa, tem que fazer exames, porque... hoje ele tem uma carência, daqui a 6 meses ele pode ter outra carência diferente. Então você suplementa, ele fica com bom aporte proteico, nutritivo de algum suplemento e daqui a 6 meses aparece uma outra carência nutricional. Então é bom avaliar se aquele suplemento também está fazendo efeito, vamos supor. Repõe todas as necessidades dele, exatamente. Interessante isso, porque às vezes a gente fala assim, já fui no médico, já receitou tudo, vou ficar o ano todo ali. Vou ficar provando, estou tratado. Assim não, tem que acompanhar sempre. Atenção, mais perguntinhas. Vai lá. Olá, doutor, boa. Gostaria de saber se a creatina afeta os rins. Ana Cristina. Muita gente faz essa pergunta, doutor. E aí, muita doutor? gente faz essa pergunta. Pacientes saudáveis não causam nenhum mal para o rim. Não aumenta a creatinina em níveis de causar dano renal. Mas em pacientes que já têm problema renal, têm algum grau de insuficiência renal, os idosos principalmente já têm um grau de insuficiência renal, pode ser usado, mas com cautela.
Então, precisa de um acompanhamento médico. Então, não é a creatina o problema, mas sim... Não, é a sobrecarga de creatina Tá. já com o sistema renal meio deficiente já. E aí, de repente, se tomar, às vezes a dose é menor, de repente não é aquele scoop ou enfim, né? Exatamente. Ou às vezes a dose até é maior, poderia ter usado uma dose menor e não ter ocasionado nenhum problema renal ou aumentar o problema já existente. Independente disso, né, doutor, se a gente não hidrata, também existe essa consequência, né? Exatamente. Beber muita água, principalmente em suplementações, né? Com certeza. Boa. Mais perguntinhas? Da Bárbara. Boa tarde, doutor Gustavo. Ela que é de Niterói, Rio de Janeiro. Como podemos saber quais marcas de suplementos são seguras e confiáveis? Boa também. E aí, doutor? Ó, difícil saber, né? difícil saber a procedência. Uma dica que eu falo para meus pacientes é comprar sempre no fabricante. Vai no site do fabricante e compra. Pelo menos não houve falsificação nesse trajeto. A gente fala na distribuição de um suplemento, numa loja de suplemento. Então, a gente evita muito esse suplemento ser manipulado até chegar na mão do cliente, na mão do paciente. Boa. Isso pode acontecer muito, né? E muito. Vamos para a polêmica. Polêmica. Muita gente fica nessa dúvida. O whey protein. Boa. O doutor já falou ali que muita gente deixa de comer carnes, enfim. Então, para repor essa proteína é mais difícil, né, doutor? Com certeza, muito difícil. Qual que é o trabalho do whey? O trabalho do whey é exatamente suplementar essa proteína que está em falta na alimentação. Então, o whey, basicamente, ele é o quê? É uma proteína isolada do leite, né? Que tem alto valor biológico de proteínas. Então, a gente usa ele como uma complementação à proteína. Nós temos vários tipos de whey protein. Nós temos o whey concentrado, o whey isolado, o whey hidrolisado. Então, muitos pacientes ficam na dúvida, né? E nós temos outros tipos de whey, que é o whey vegetal, de pacientes veganos. Nós temos o whey beef protein, que é da carne vermelha. Nós temos ainda da clara do ovo, que é a albumina. Antigamente, muito usada a albumina, hoje um pouco menos usada, porque ela tem absorção lenta. Então, a de absorção rápida, que é o whey protein, tomou conta do mercado, né? Então, o que acontece? O whey protein, a maioria dos pacientes consegue absorver bem o whey protein da forma concentrada. O isolado seria mais para paciente com intolerância à lactose. Seria um whey menos quantidade de lactose, menos teor de lactose e de gordura. O hidrolisado mais para paciente com doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, doenças inflamatória digestiva, pacientes bariátricos. Então, paciente que tem dificuldade de absorção, que é uma proteína mais digerida, mais fracionada, de fácil absorção. E quanto que a gente pode usar por dia de whey? Podemos tomar como, doutor? Geralmente, a gente avalia o paciente, saber o grau de atividade do paciente, saber o que a alimentação dele, o que já fornece através da alimentação, quanto que ele está conseguindo com a alimentação. E a gente suplementa a quantidade para chegar a uma meta-alvo. A meta-alvo, geralmente, no paciente, vamos botar no paciente idoso. Idoso, a gente gira em torno de 0,8 gramas a 1,5 por quilo. Então, o paciente idoso mais ativo, a gente chega até 1,5 por quilo. Vamos botar isso na prática. Um idoso de 70 quilos, né? Se ele consumir 1,5 gramas por quilo, vai consumir em média aí de 100 a 105 gramas por dia. A gente fala que é o quê? É a proteína absorvida, não é a proteína, o peso da proteína. Então, 105 gramas de proteína, muita gente acha e fala, ô doutor, eu já como 100 gramas de proteína no almoço. Meu bife pesa... Meu bife pesa 100 gramas. Opa, mas espera aí, do bife você só absorve 30 gramas de proteína. Então aí que começa a dificuldade. Então, doutor, mas eu também como no jantar. Opa, beleza, mais 30 gramas. Então, 60 gramas. Você precisa de 105. Doutor, mas eu como um ovo de manhã. Beleza, um ovo, 7 gramas. Então, começa a ficar difícil alcançar essa meta de proteína. Então, a gente usa a estratégia de whey protein, que é uma proteína de fácil absorção e rápida. Então, você pode colocar interrefeições. Lanche da manhã, lanche da tarde com whey protein, dependendo
da meta de proteína. Às vezes, uma suplementação só durante o dia já consegue alcançar a meta. Mas você vê a dificuldade de se alcançar até pra gente mesmo. Exato. A gente mais novo, a gente tem muita dificuldade de alcançar essa meta de proteína. Obrigado, Nossa, doutor. muito bom, né? Gostei da gente mais novo é incrível. Doutor, além Boa. da suplementação, da alimentação que a gente já falou, o que a gente tem que ficar atento em relação principalmente à atividade física? Porque as pessoas falam assim, eu com essa idade eu não quero fazer musculação. E aí, doutor? Puxa a orelha, briga. doutor. Puxa a orelha. Briga. Ó, a gente sabe que a musculação é o exercício mais completo que tem para ganho de massa muscular, ganho de saúde óssea, massa óssea. Então, se ele não quer fazer musculação, ele tem que ser ativo com alguma outra atividade. Alguma atividade que traz prazer, que a gente também tem que fazer alguma coisa que goste. Não adianta empurrar alguém para uma atividade que não gosta. Então, faz aula de dança, também vai mexer bastante o corpo, vai fazer a sua caminhada, andar com o neto. Então, atividades funcionais, que às vezes não quer ir para academia para ficar pegando peso, mas faz uma atividade funcional, isso tudo alivia, melhora bastante e faz com que previna essa perda de massa muscular, massa óssea, a parte da cognição, a pessoa se interage mais, se sente mais ativa. Socializa, né, Socializa, doutor? fica mais autônomo. Então faça isso, só não deixe de fazer, né? Cuide de você. Doutor, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada, viu? Obrigado mesmo, eu que agradeço. Foi maravilhoso. Mais essa oportunidade. Você de casa, se tem dúvida, aproveita para fazer pergunta pro doutor, tá? @doutordr.gustavo_batista com um pezinho Batista. E o telefone é o 12 997 72 5854.